vocês? Eu me chamo Letícia Santos e sejam bem-vindos para mais uma resenha. Vamos começar? Então chega mais que a gente vai pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a história O Quarto Branco, que é uma história que requer tremenda reflexão. No começo eu não estava entendendo nada, e no final parecia que eu estava no começo. Por um bom tempo eu realmente cogitei a possibilidade de estar lendo errado ou algo do tipo, mas aí eu percebi que para entender a metáfora desse livro é preciso refletir por muito tempo e repensar várias cenas que ocorrem. Aqui iremos acompanhar a complexidade do Quarto Branco, que é um lugar que eu vou contar pra vocês uma coisa que vocês não vão acreditar. Um lugar todo branco. Não, assim, uau! É todo branco. Vocês acreditam? Porque eu mesma não acredito. Várias pessoas já entraram nesse tal Quarto Branco, mas nenhuma delas saiu pra contar a história. E o mais curioso é que não tem corpo nenhum que indique que alguém morreu lá dentro. Não se sabe o que acontece com as pessoas. Um determinado homem que já não via mais sentido algum na vida resolve entrar no famoso Quarto Branco e ver o que acontece com ele. Entrando lá, ele começa a refletir várias coisas, entender o que estava acontecendo de pouquinho em pouquinho. Também entendia que as pessoas que entravam lá ficavam loucas, sem interação alguma com qualquer humano, sem conseguir achar a saída e vendo um local totalmente branco, sem cor alguma durante anos e anos. Até que uma revelação é feita a ele. Você só consegue sair desse quarto quando você quiser ficar. O que a princípio parecia ser uma coisa louca, porque quem gostaria de ficar num lugar como aquele? Mas conforme o tempo vai passando, ele vai compreendendo o que isso quer dizer. Depois de ler este conto 2 vezes, eu acho que eu posso finalmente dizer que eu entendi. Lembrando que a interpretação é muito relativo, depende da sua realidade e de como você leu o conto. Depende, na verdade, dos olhos de quem está lendo, para ser bem resumida. Posso dizer que está realmente relacionado à felicidade e como ela depende de pequenas coisas. Inclusive, só para deixar claro, esse conto não cita nomes. Mas vamos dizer assim, este homem ele estava em um mundo repleto de cores e lugares fantásticos para ele visitar e conhecer. Mas um acontecimento conseguiu tirar todas as cores do mundo aos olhos dele, ao ver dele. Quando ele chega no Quarto Branco, o que estava ruim piorou. Ele conseguia entender a gravidade que era estar preso em um local totalmente branco, sem interação humana alguma, somente ele e os seus próprios pensamentos. Mas para ele, o pior peso eram seus erros do passado. Quando ele finalmente conseguiu superar aos poucos isso, quando ele se permitiu ser feliz novamente, ele começou a gostar do quarto. Ele não queria mais ir embora. Ele, finalmente, depois de anos, conseguia enxergar cores no mundo, mesmo estando em um local como aquele, totalmente branco, sem cor nenhuma, porque era a felicidade que coloria as coisas aos olhos dele. E com isso a gente pode ver que a felicidade não depende da hora, do momento, do lugar, depende sim de pequenos gestos e principalmente com quem você está, que é uma coisa que eu não vou contar pra vocês, que eu acho que é o principal plot da história. Mas sua felicidade só vai vir se você se permitir ser feliz. Se você não se permite, se você tá preso a algum acontecimento e continuar se culpando por isso, você não vai conseguir seguir em frente. E ninguém pode fazer nada por você, porque depende de você, do seu cérebro. O final da história é um pouco confuso e a gente não teve realmente um final para entender o que aconteceu e o que é o famoso Quarto Branco. Eu vou contar pra vocês o final porque ele não é tão importante assim pra história. Esse tipo de livro reflexivo, o principal é o meio, quando o personagem tá questionando tudo e todos. Então, não considerem isso um spoiler. No final, eu consegui entender, mesmo estando um pouco confusa, que o famoso Quarto Branco parecia basicamente um esquema da mente dele. Uma tentativa do cérebro dele não deixar ele cair em depressão por conta do acontecimento do passado dele que vivia perseguindo ele. Porque no final ninguém sabe exatamente o que é o Quarto Branco. Na verdade, ele se lembra, mas ninguém mais sabe o que é o Quarto Branco. Então, eu gosto de dizer que o Quarto Branco é o nosso cérebro. A gente fica preso nele com os nossos próprios sentimentos, pensamentos, e é uma loucura, a gente tem que dizer isso.
Mas quando você se permite esquecer o passado, se desprender das correntes que te prendem ao passado, você finalmente consegue ser feliz e enxergar o seu cérebro totalmente colorido. O seu mundinho, o mundo que está dentro da sua mente, fica colorido novamente quando você se desprende do passado. Acho que esse é um livro que eu realmente gostei demais. No início, eu pensei realmente em desistir dele no início, porque o início ele é bem confuso, não fala nada com nada, e eu fiquei tipo, o quê? Não tô te entendendo. Mas conforme a história vai passando, você vai ficando preso, você vai tentando entender exatamente o que tá acontecendo, tentando entender os pensamentos do personagem. A linguagem não é tão fácil assim, é um pouco pesada, mas uma coisa eu posso dizer com certeza. As palavras que o autor usa durante toda a narrativa são perfeitas. Ele pega uma coisa super, hiper, mega simples e transforma em algo com um imenso significado. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Então, vem comigo!